Hoje nós estamos numa segunda mensagem de uma série Pense no Futuro. Se eu perguntasse para você qual versículo da Bíblia você acredita que é mais frequentemente desobedecido? Qual o versículo da Bíblia que nós, talvez na nossa vida, ou talvez você percebesse que é o menos praticado? Na verdade, ninguém sabe qual é o versículo da Bíblia, não tem como saber disso. Mas a gente pode dizer que, com grande certeza, que existe um versículo que ele é muito bonito de ser falado, é muito bonito de ser escrito em versículos, em adesivos, em palavras daqueles manazinhos. É muito fácil de escrever numa dedicatória, mas é extremamente difícil de viver. Que é o texto de Provérbios, capítulo 3, o verso 5 e o verso 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não se baseie, não se estruture em cima do seu próprio entendimento, mas, pelo contrário, submeta-se a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará, Ele dará rumo às suas veredas, aos seus caminhos, à sua vida. É um versículo muito fácil de ser falado, confie no Senhor de todo o seu coração. Mas viver isso, praticar isso, é extremamente difícil. Por quê que é tão difícil eu e você confiarmos em Deus de todo o nosso coração? Porque, vamos ser honestos, existem muitas coisas que nos preocupam. E como eu posso confiar se tem tantas coisas que estão chamando a minha atenção, que estão me preocupando? Talvez, se você é alguém que está pensando em fazer um concurso, entrar num vestibular famoso, talvez você esteja estudando para passar numa prova e você vai dizer: como não ficar preocupado, como vou não ficar ansioso? Talvez você está diante de uma decisão extremamente importante na sua vida e você não tem certeza do que é melhor, você não tem certeza do que escolher. Como não se preocupar numa hora dessa? Talvez você olhe para a sua vida, para os seus compromissos, e existem tantas demandas, a sua agenda está lotada, você tem tantas coisas para fazer, coisas por fazer, e você diz assim: como eu não vou me preocupar? Talvez você olhe para o seu casamento, você olhe para os seus filhos que estão crescendo e você começa a perceber uma rebeldia, uma obstinação. Você começa a perceber que eles estão entrando por um caminho que você sabe que vai ter problema. Como não se preocupar? Como não se preocupar diante das demandas financeiras que você cuida, administra, faz com as melhores formas, mas as coisas começam a ficar muito caras, muito difícil de manter? Como não se preocupar quando você percebe alguém que você ama com um problema de saúde sério, complicado, difícil, um diagnóstico? Falando em filhos e netos, vocês observaram que o Theo está usando óculos. É uma coisa até, vamos dizer assim, normal usar óculos. Mas quando a Priscila levou o Theo no oftalmo, e ele diagnosticou que ele precisava usar óculos, que ele tem um probleminha de vista, a Priscila, por ser muito emocional, desabou. A família toda disse: mas calma, Priscila, calma. E era apenas uma questão de óculos. Como confiar em Deus de todo o coração, se existe tantas coisas com que se preocupar? Ou talvez você seja como aquele cara que fica preocupado porque não tem nada para se preocupar. Tem gente que é assim, não tem nada para se preocupar, então ele fica preocupado: está tudo muito bom, vai. Não sei, está dando tudo muito certo, não sei, as coisas estão tudo muito redondinhas. Vai estragar. Então tem gente que até quando está bom, ele fica preocupado. A verdade é que aquilo com que você mais se preocupa revela aonde você menos confia em Deus. Eu vou repetir. A área com que você mais se preocupa quase sempre revela a área que você tem mais dificuldade em confiar em Deus.
Existem pessoas que na área financeira elas não se preocupam nada, elas dizem, não, tá, na área da saúde, mas quando toca de relacionamentos de filhos, meu Deus do céu. Então a verdade é que aquilo que você mais se preocupa revela onde você menos confia em Deus. Por quê? Porque mostra o quanto acreditamos em Deus. Essa é a verdade. Revela o quanto eu realmente acredito em Deus nessa área, nessa circunstância, nessa realidade da minha vida. Por isso estamos diante de uma série de mensagens dizendo, pense no futuro. Porque estamos falando a respeito de tomada de decisões. Porque o nosso futuro começa hoje, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. E estamos olhando para homens e mulheres da Bíblia, personagens bíblicos, que eles pré-decidiram, antes mesmo de saber como seria o seu futuro, antes mesmo de saber o que a vida faria, o que a vida colocaria diante deles, eles disseram, eu decido, eu escolho, eu opto. É isso que nós precisamos. Porque vão existir momentos que as nossas emoções, que nós vamos ser abalados, que nós vamos ser arrastados, mas se nós antes disso tivermos algo decidido, estabelecido, firme, nós não seremos abalados. Por isso que hoje eu quero falar a respeito de confiar em Deus, mesmo quando você não entende. Confiar em Deus quando você não vê saída, você não percebe uma solução. Confiar em Deus quando as coisas não são claras. E para isso, nós vamos olhar para uma mulher chamada Ana. A Ana do Antigo Testamento, porque tem uma Ana no Novo Testamento também. E nós vamos olhar para a sua vida e vamos perceber que ela fez uma escolha. Ela pré-decidiu confiar em Deus, colocar a sua confiança em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar solução, mesmo sem entender o futuro. A história de Ana começa no livro de Samuel e diz assim, Eucana é o nome de um homem. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Você vai dizer, pô, mas já começou com uma bigamia, um caba com 2 mulheres? A verdade é que naquela época, o homem que casasse e a sua mulher não pudesse gerar filhos, era-lhe facultado ter uma segunda esposa que lhe gerasse filhos. Então, provavelmente, Eucana se casou com Penina, porque Ana não podia lhe dar filhos. Porque os homens precisavam deixar herdeiros que perpetuassem a sua geração, o seu nome. E, por mais que nós não concordemos, naquela época, o propósito principal da mulher, a única razão de ser da mulher, era procriar. Então, o papel da mulher naquela época era gerar filhos, ter filhos. E, inclusive, uma mulher que naquela época não gerasse filhos, ela era discriminada. Viver naquela época como mulher casada, sem ter filhos, era extremamente cruel. As pessoas olhavam para você e diziam, tu deve ser muito sem vergonha, tu deve ser muito pecadora, tu deve ser muito má, porque Deus selou o teu ventre e você não tem filhos. Você era considerada alguém que estava sendo punida por Deus. Alguém que estava sendo amaldiçoada por Deus, alguém que não servia para o papel principal do papel da mulher. Então era uma pessoa fracassada. E quando a gente olha para a vida de Ana, a gente percebe que Ana, por não poder gerar filhos, não poder dar ao seu esposo Eucana filhos, ela enfrentou toda essa crueldade. E provavelmente ela era tomada de culpa e ela dizia, o que eu fiz de errado? Por que comigo não dá certo? Será que Deus não vai com a minha cara? Será que Deus está bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa que estou sendo punida por Deus? E ela se percebia como um fracasso, como alguém que não podia gerar filhos. Talvez seja a realidade de algumas pessoas. Talvez seja a sua realidade.
Não no sentido de não poder gerar filhos, mas naquilo que você enfrenta, naquilo que você passa, naquilo que você enfrentou. Talvez você diga, poxa vida, ter filhos é uma coisa tão normal. E por que não acontece comigo? Por que parece que Deus, para o meu lado, as coisas não vão bem? Por que parece que Deus, para mim, não se importa? Por que parece que com Deus está indiferente? Essa era a realidade de Ana, era a realidade de outras pessoas. Mas o texto continua, e eu quero que você observe um outro aspecto ainda. Ana carregava consigo o estigma de não gerar filhos. Mas além de ela não poder gerar filhos, ela tinha uma rival. O texto nos diz, Penina. A sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Gente, ela, em vez de ter alguém que dissesse, não, Ana, não esquenta a cabeça, não é culpa sua, não. Isso não é Deus lhe castigando, não. Não, Ana, isso acontece, nem todas as mulheres. Não, Ana, você é uma boa pessoa. Tinha alguém que nós podíamos dizer que era a rainha da perversidade, a rainha da maldade, uma cruela da vida, que olhava para ela e dizia, lá vem a amaldiçoada, lá vem a estéril, lá vem a que não tem filhos, fazia de tudo para provocá-la, para irritá-la, para colocá-la para baixo, de uma maneira maldosa. E vejam o que o texto diz, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque porque Deus a tinha deixado estéril. E o texto diz, isso acontecia ano após ano. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, ela chorava e não comia. Gente, aqui nós percebemos uma realidade que às vezes passa batido. A gente lê um texto desse e a gente não entra na realidade do personagem, da pessoa que está vivendo. E agora observe, tente entender o que é alguém ano após ano viver a mesma coisa. Ano após ano ter que conviver com isso. Talvez algumas pessoas aqui entendam o que Ana estava passando. Porque talvez você, ano após ano, você tenha orado, você tenha acreditado, esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano Deus vai trazer a libertação. Esse ano Deus vai agir sobrenaturalmente sobre a minha casa, sobre a minha família. Esse ano Deus vai trazer uma cura sobrenatural. E você ora, você acredita, só que o ano passa e nada acontece. Talvez alguns vão entender, porque você ano após ano está tentando viver uma vida financeiramente estável. Você tem orado a Deus pelos seus negócios, pela sua vida profissional, pela sua empresa. Você tem buscado, esse ano vai ser o ano da virada. Esse ano é o ano que nós vamos virar uma chave, vamos sair debaixo do pau. E vem uma enchente e acaba com tudo. E é ano após ano debaixo dessa situação, orando, acreditando, se esforçando e nada muda. Talvez você entre o ano dizendo, esse é o ano em que Deus vai colocar alguém especial ao meu lado. Alguém que me ame e junto vamos constituir uma família. Vai me trazer alguém especial. E já vai para quantos anos e esse alguém especial não aparece? Imagine. Era o que Ana vivia. Ano após ano. Ela orava e dizia, Deus, eu só quero um filho. Eu olho para o lado, olha a Penina, não sei quantos filhos Penina tinha, mas olha a Penina, essa mulher maldosa, cruel. Eu não estou te pedindo algo sobrenatural, algo fora do padrão. Eu só quero um filho. Eu só quero um bebê. E ela ora, ano após ano, e Deus não lhe dá o filho. Ela não gera um filho. Ela ora e diz, talvez vai ser esse ano.
E ano após ano, era a mesma coisa, a mesma expectativa e nada. A pergunta é, como Ana, mesmo vivendo isso ano após ano, esse ciclo, ela mantinha a sua fé? Como Ana ainda continuava acreditando e orando, porque se ela continuava orando é porque ela acreditava que Deus ia responder e ouvir a sua oração. Só que já havia se passado anos e anos e anos e nada. Como essa mulher lidou com essa situação aonde pessoas a criticavam cruelmente, pessoas torciam o nariz, a boca, quando as mulheres estavam ali no tanque lavando as coisas, ou no poço, ou no salão de beleza, e ela chegava e ela dizia, lá vem a amaldiçoadinha, lá vem a que não tem filho. Como ela suportou tudo isso, e não só suportou as críticas, mas ela dia após dia, ano após ano, mês após mês, orando e Deus não respondendo. Como ela manteve a sua fé? Ela manteve a sua fé porque ela havia pré-decidido, ela havia feito uma escolha de que ela confiaria em Deus. Independente do que ela visse, independente do que acontecesse com ela, ela diz, eu continuo confiando em Deus com filho ou sem filho, mas eu vou continuar pedindo a Deus, não importa o que Deus faça, não importa o que Deus não faça, eu continuo confiando em Deus. Ela pré-decidiu isso, gente, e é isso que eu e você precisamos. Se quisermos viver um futuro que honre a Deus, um futuro que verdadeiramente seja aquilo que Deus quer para as nossas vidas, você precisa decidir, pré-decidir hoje, a confiar em Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, você decidindo confiar em Deus, a sua fé cresce como cresceu a fé de Ana. Mas por que a fé de Ana cresceu? E por que a nossa fé cresce? Porque, gente, a nossa confiança só cresce em momentos difíceis. A sua confiança, a minha confiança não cresce nos bons tempos. Quando tudo está mil maravilha, quando tudo vai de vento em popa, a confiança, a fé não cresce. Essa é a verdade. Eu e você só aprendemos a confiar em Deus em meio às provações. É isso que Tiago diz, isso que a palavra de Deus diz, isso que eu falei há um tempo atrás. É as provações que mostram a nossa fé, que testificam a nossa fé e fortalecem a nossa fé. Por isso que a fé de Ana resistiu. Porque ela havia pré-decidido confiar em Deus, independente do que ela entendesse, do que ela visse, do que ela esperasse. Ela tinha Penina, que era uma mala sem alça. Mas o marido também não ajudava muito. Eucana amava Ana. Mas veja o que o texto diz. E Eucana, seu marido, lhe disse, olha a pergunta, agora gente, me perdoa, vou fazer um parênteses aqui. Tem alguns maridos que às vezes a gente no aconselhamento de casais dá vontade de dar com um gato morto na cabeça até miar. Porque o cara é tão tapado, tão topeira, tão insensível. Olha o que o infeliz aqui diz para ela. Ele diz assim, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando, Ana? Por que você não quer comer? Será que ele não percebia que Ana queria um filho? Será que ele não percebeu o que Penina estava fazendo? Mas olha o que esse homem faz. Porque você está triste. E daí a pérola dos maridos, dedo destroncado. Você tem a mim. Eu sou seu marido. Olha só o partidão que você tem. Olha a sorte que você tem, para que viver chorando, triste? Tu está casada comigo. E ele ainda teve a cara de pau de dizer assim, não sou eu mais importante para você do que ter 10 filhos?
Que sensibilidade. Você imagine Ana passando por tudo que estava passando, vivendo tudo que estava vivendo, e o marido chega para consolar ela e diz assim: meu bem, tu tem que dar graça a Deus que casou com um maridão que nem eu, olha só. Ele achava que era a última bolacha do pacote. Eu só fico imaginando a resposta que Ana deve ter dado para o cara. Mas isso não está na Bíblia. Deixa para lá. Mas o que Ana fez? O que nós devemos fazer? Ela continuou a confiar em Deus, mesmo não tendo filhos. E mesmo sendo casado com um topeira. Mesmo sendo casado com um idiota que não percebia, não entendia e não lhe dava apoio, suporte. Infelizmente, nesse momento, algumas pessoas, em vez de se aproximarem mais de Deus, se afastam de Deus. Infelizmente, é nesse momento crucial que algumas pessoas, em vez de optar em continuar confiando em Deus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem ver luz, eles dizem: vim até aqui, não resolveu nada, eu vou seguir um outro caminho, e se afastam de Deus. Por isso eu quero que você hoje, em vez de se afastar de Deus, se afastar da comunhão, da intimidade, da oração, você se volte para Deus e se derrame, descarregue, coloque diante de Deus toda a sua angústia, todos os seus medos, os seus dilemas, as suas inquietações. Não permita que aquilo que você não entende, aquilo que você não vê, não permita que a crítica, não permita que a insensibilidade das pessoas ao seu redor lhe afaste de um Deus que lhe ama. Continue confiando mesmo quando você não entende. Porque isso foi uma decisão, uma pré-decisão que Ana fez. E o texto continua dizendo que nesse negócio de um ano após ano, chegou um ano que aconteceu algo. E diz assim: e certa vez, depois de uma refeição sacrificial em Siló, Siló é uma cidade, era um lugar onde estava o tabernáculo. Refeição sacrificial é que eles tinham todo um ritual, onde eles comiam uma parte da oferta do sacrifício que seria oferecida a Deus, uma parte era servida e era a alimentação da família. Ana levantou-se e foi fazer o quê? Foi orar. Ana levantou-se e foi orar. E Eli, o sacerdote, estava sentado em seu lugar habitual ao lado da entrada do tabernáculo. Eli era o sacerdote, era o pastor, o padre, o rabino. Ele estava sentado na porta, perto da entrada, e ele percebeu que Ana passou, e Ana foi até o lugar aonde ela ia orar a Deus. E Ana estava profundamente angustiada, chorando amargamente enquanto orava ao Senhor. Enquanto muitos se afastam de Deus, enquanto muitos dizem: não adiantou orar, não adiantou confiar, não adiantou vir até aqui e vão longe, Ana continuou. Ana saiu e foi para quê? Para orar a Deus, para clamar a Deus. Ela colocou os seus sentimentos, as suas emoções, a sua dor, a sua angústia diante de Deus. Gente, às vezes a gente acha que alguém que está chorando desesperadamente é porque não acredita, não. Às vezes as nossas lágrimas, o nosso choro, não significa que você não confia em Deus. Não, pelo contrário. Significa que você está realmente desejando continuar confiando em Deus. Deus, eu estou desesperado, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de arrancar os meus cabelos, eu estou a ponto de voltar atrás, mas eu estou aqui me quebrantando porque a minha vontade é chutar o pau da barraca, a minha vontade é voltar-se para contra ti, é me afastar de ti, mas eu quero continuar confiando em ti. Esse era o desespero de Ana. E sabe o que eu vou dizer uma coisa para vocês? Deus prefere muito mais que você vá a Ele, você corra em direção a Ele com uma dor honesta, dizendo: Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Deus, por que tu não me ouve? Deus, aonde você está?
Deus está muito mais interessado que você vá a Ele com uma dor honesta, com um sentimento honesto, do que você mantenha a sua pose e vire as suas costas para Ele, fazendo de conta que você entendeu as coisas. Mas por dentro você está destruído, arrasado. E Ana vai a Deus, com a sua angústia, com o seu desespero, mas com a sua confiança. E vocês conhecem a história, a angústia dela era tão grande, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Achou que ela estava fora do sentido, fora da casinha. E ela faz uma oração que o Samuel registra no verso 11, dizendo assim: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas você me der um filho, eu prometo que vou dedicar, eu vou devolver, eu vou entregar ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana faz uma promessa, Ana faz um voto. No meio da sua dor, da sua lágrima, do seu desespero. E o profeta Eli está ali e não está entendendo nada. E ele olha para aquela mulher e diz: Ô mulher, essa hora da manhã e tu já está com uma pinguça? Tu não tem vergonha na tua cara? Já chega a menina pegando o pé dela. Já chega o marido, uma orelha seca, achando que era a bolacha premiada. E agora o homem de Deus, o pastor, o sacerdote, diz para ela que ela está de cara cheia, bêbada, fazendo fiasco. E ela diz: não, não é nada disso, você não entendeu. É que a minha alma está angustiada. A minha alma está se derramando diante de Deus, porque eu quero que Deus me dê um filho. E sabe qual foi a resposta de Eli? Eli podia ter sido um tapado no primeiro momento, mas Eli era um homem de Deus. E depois de ouvir a explicação de Ana, Eli então profere uma frase e diz a ela: vá em paz. Que Deus atenda o seu pedido. E olha a resposta de Ana. Depois de que Eli lhe diz que fosse em paz, que Deus atenderia ao seu pedido. E ela diz assim: ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. E então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. E a tristeza desapareceu do seu rosto. Gente, imagine uma situação de alguém totalmente arrasada, destruída emocionalmente, que entra num lugar e derrama a sua alma, o seu coração diante de Deus, e agora ela se levanta e sai, e diz o texto, ela voltou feliz e foi se alimentar, comer, e a tristeza desapareceu no seu rosto. Eu pergunto, o que mudou? O que aconteceu? Nada. Nada mudou. Ela continuava sem filhos. Ela ainda não tinha uma criança para chamar de seu. Ainda não havia nada mudado na sua vida, nos seus relacionamentos. Talvez Penina olhou para ela e disse: está toda felizinha, o que houve? Sua boboca, sua fracassada, sua estéril, sua amaldiçoada. Mas a verdade é que a circunstância de Ana não mudaram, mas o seu coração mudou. É aqui que eu e você precisamos entender que aquilo que a confiança em Deus faz nas nossas vidas. Você pode continuar vivendo as mesmas circunstâncias, mas se você pré-decidir, você escolher confiar em Deus, a realidade pode continuar a mesma, mas a sua vida muda. Ana continuou tendo a sua oração não atendida. Ela ainda não tinha um filho nos braços, mas ela não estava mais triste.
Ela não estava mais derrubada, ela não estava mais angustiada. Por quê? Porque ela havia pré-decidido confiar em Deus, não importa o que a vida faça com ela. Por isso, se você quer viver um futuro que honre a Deus, você precisa pré-decidir hoje que você vai confiar nele. E Ana foi até o altar e orou a Deus. Teve uma interação não muito agradável com o sacerdote, mas ela reafirmou a sua decisão. Ela reafirmou a sua decisão de confiar em Deus. Ela já vinha ano após ano orando pela mesma coisa sem que nada acontecesse. Mas ela não desistiu, ela não parou de pedir, de orar, de buscar a Deus. Isso se chama confiança. E olha um verso muito bonito que tem, no verso 19, que diz assim: e na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Gente, isso é profundo demais. Isso é tremendo demais. Isso é um reflexo de fé. Porque eu volto a dizer, nada ainda tinha acontecido. Nada ainda havia mudado. Deus não tinha feito ainda absolutamente nada. Mas eles foram adorar ao Senhor. Eles foram adorar ao Senhor mesmo quando nada havia mudado. Talvez algum de vocês vem aguentando já um bocado de tempo, orando por um filho, por uma filha, orando por uma realidade na sua vida profissional, financeira, no seu casamento. E você está aguentando firme todo esse tempo, mas você está cansado. E você está prestes a desistir. Eu quero dizer uma coisa a você. Um dos maiores atos de fé que nós podemos fazer, uma das maiores demonstrações de fé, é louvar a Deus, enquanto a gente ainda não vê, a gente ainda não percebe a resposta de Deus. É adorar a Deus, mesmo quando a gente não tem vontade de adorá-lo, porque nada mudou. E foi isso que eles fizeram. Eles voltaram a adorar a Deus, mesmo sem Ana ter um filho. É você, num ato de fé, louvar a Deus, mesmo quando ainda não vê a solução, não vê a intervenção, não vê o milagre, e você apenas chega diante e diz: Deus, eu estou te adorando, eu estou te louvando, não pelo que tu faz, não pelo que tu vai fazer, mas pelo que tu és. Eu confio em ti, eu espero em ti, indiferente do que a vida faça comigo. E vejam o que o texto diz no verso 19 e o verso 20. Então eles voltaram para casa, em Ramá. E quando Eucana dormiu com Ana, quando eles tiveram relações, porque Samuel não nasceu do Espírito Santo, eles voltaram à vida normal. O texto diz, quando eles voltaram para casa, em Ramá, quando Eucana dormiu com Ana, o Senhor lembrou-se do seu apelo. E no devido tempo, ela deu à luz um menino, um filho. E ela o chamou de Samuel, pois disse, pedi por ele ao Senhor. O nome Samuel significa ouvido por Deus. Eu imagino que o Samuel começou a crescer, e daqui a pouco Ana dizia, ô Samuel! Ei, Samuel, vem cá, Samuel para cá e Samuel para lá. E toda vez que ela dizia o nome do seu filho, ela estava dizendo, Deus é um Deus que ouve. Aleluia. Deus me ouviu. Porque ela havia decidido confiar em Deus. Talvez você diga,
Mas por que Deus demorou tanto? Por que ela teve que orar tantos anos para ter um filho? Por que Deus não lhe deu um filho antes? A resposta é que eu não sei. Você não sabe. A gente não sabe por quê. Mas eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa na minha caminhada com Deus. É que às vezes, Deus precisa fazer algo em mim, antes de fazer algo por mim. Às vezes, Deus precisa mudar algo em mim, para depois fazer algo por mim. Eu só sei que Ana chegou a um ponto na sua vida, aonde ela realmente disse: Deus, eu quero tanto um filho, mas quero dizer uma coisa para ti, Deus, que se tu me der esse filho, eu te entrego, eu te devolvo, eu dedico a ele, a ti. Desde o momento que ele desmamar do meu peito, ele vai vir para a casa do Senhor. E foi o que aconteceu com Samuel. Samuel foi viver, cresceu na casa de Deus. E isso só aconteceu porque Ana chegou a um ponto em que ela foi mudada, tocada. Porque talvez se tivesse tido um filho antes, ela nunca teria um consagrado dedicado a Deus. Então a verdade é que muitas vezes Deus precisa fazer algo em nós, antes de fazer algo por nós. Por isso eu digo a você, Ana confiou em Deus, manteve sua palavra ao Senhor, e o menino foi entregue ao Senhor. E ela teve muitos outros filhos e filhas, não ficou só em Samuel. Mas por quê? Porque ela decidiu confiar em Deus. Ela decidiu confiar em Deus mesmo quando ela não entendesse. Como você está esperando? Como você está vivendo? Como você está confiando em Deus? Como a gente espera? Como a gente confia de uma maneira boa, bem? Sabendo que assim como Deus foi fiel no passado, Ele será fiel no nosso futuro. Assim como Deus tem sido fiel no passado, nós podemos confiar a Ele no nosso futuro. Ana confiou em Deus, Ana manteve a sua palavra, Ana entregou o seu filho ao Senhor, e Samuel se tornou um dos maiores personagens, dos maiores homens de Deus que a Bíblia nos mostra. Se tornou um juiz de Israel, foi o homem que Deus chamou para ungir Davi, a descendência do Cristo, foi o homem que revolucionou a história de Deus, a história do povo. Por quê? Porque Ana foi alguém que confiou em Deus. O que acha que Deus pode fazer através de você, se você decidir, pré-decidir confiar em Deus? Se você escolher confiar nele, apesar de tudo e de todos, depende de você, depende de mim. Como será o nosso futuro? Precisamos decidir hoje. Eu decido confiar em Deus, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo. Porque se Ele foi fiel no passado, eu posso confiar a Ele o meu futuro. Que escolha você vai fazer? Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei quais são as suas dores, as suas mazelas. Eu não sei o que está acontecendo com você, talvez ano após ano. Talvez você até tenha desistido. Talvez você não permaneceu como Ana permaneceu. Você ficou durante um tempo e como as coisas não aconteceram, você voltou as suas costas para Deus. Mas sabe o que é bom? Hoje pode ser um novo recomeço. Hoje pode ser uma nova etapa na sua vida. Hoje Deus te desafia.
Hoje Deus te trouxe a esse lugar para dizer a você que aqueles que confiam em Deus jamais serão confundidos. Que aqueles que confiam em Deus, aqueles que decidem, escolhem, optam a confiar em Deus, permanecerão firmes. E assim como Ana, mesmo sem filhos, mesmo sem nada ter mudado, o seu rosto se tornou feliz. E ela comeu, ela adorou a Deus, mesmo sem estar grávida, mesmo sem ver um filho. Isso é confiança, isso é adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Há 26 anos atrás, na minha casa, também orei dessa forma e Deus me concedeu o Samuel. E a oração minha e da Patrícia é que ele servisse a Deus. E quão maravilhoso é a gente olhar para trás e perceber que a palavra do Senhor ela é fiel e não volta vazia. E assim como Ele tem feito na vida da Priscila, do Célcio aqui que apresentou seu filho, assim como fez na minha vida e na vida de tantos, eu quero te convidar a orar nessa hora, nessa confiança de que Deus ouve e cumpre a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Deus, porque assim, Senhor, como tu foi com Ana, Deus, e tu realmente, ó Pai, ouviu e entendeu aquilo que era o clamor da sua alma, Pai, e a concedeu segundo a tua vontade no seu tempo. Assim como tu foste na minha vida, Senhor, e tu tens sido fiel, Pai, na vida de tantos que se abrem e que se colocam na tua presença em confiança. Quero colocar diante de ti essa igreja, cada vida, cada querido, cada querida, Pai, que tem experimentado um momento, Deus, de necessidade, de dúvidas muitas vezes, de questões que tem, Senhor, afrontado. Mas, Pai, em nome de Jesus, Tu que conhece o coração e a alma de cada um deles, Pai, que eles possam perseverar na Tua presença, que possam, assim como Ana, encontrar, Deus, a resposta em Ti, assim nesse dia, Deus, nessa manhã, na confiança de alguém que viveu e que experimentou algo novo em Ti. Deus, talvez a circunstância ainda não tenha mudado, talvez a realidade continue da mesma forma, Pai, mas nós queremos sair deste lugar com o nosso semblante diferente, com o nosso rosto alegre, sabendo, Deus, que Tu estás, Pai, agora, oh aleluias, fazendo do céu o Teu milagre, dando, Deus, do céu a Tua resposta, fazendo com que a realidade e a circunstância venham a mudar, e que no devido tempo, Pai, nós possamos nos alegrar, oh aleluia, em nome de Jesus, com aquilo, Pai, ao qual tem sido direcionado a Ti nessa manhã. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas filhas, derrama a Tua graça sobre a vida de cada um, Pai, nessa manhã, e que nós possamos, assim também como Ana e a sua família, Pai, na segunda, na terça, na quarta, no próximo dia, continuar a Te louvar, porque Tu, Deus, aleluia, tem dado a resposta, e de Ti vem o sim e o amém, e nós confiamos dessa forma. Abençoa a vida dos Teus filhos nessa manhã, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém, meu querido? Você crê assim? Louve a Deus com palmas então, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus é bom o tempo todo, é o Deus da montanha, é o Deus do vale, como cantamos. Eu quero convidar você a algo especial. No mês de setembro nós temos dedicado um tempo para que a gente possa estar aqui, os pastores, os ministros da igreja, orando por aqueles que têm uma necessidade específica. Então nesse momento, se você quiser uma oração, você pode se dirigir aqui para frente. Se você não quiser, se você estou abençoado já posso ir para casa, não preciso de uma outra oração, você fique à vontade, está despedido na paz do Senhor. Tenha um ótimo, excelente domingo. Mas se você ainda quer algo diferente, se você quer uma oração específica, você pode ficar mais um tempo, e a gente quer estar junto com você nesse momento, abençoando a tua vida. Por isso, querido, Deus abençoe, fica à vontade, uma alegria ter estado com você. Uma boa semana.